Meu nome é Ana Carla Teixeira, sou estudante de enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e bolsista de iniciação científica pela Unirio. Minha orientadora é a professora e doutora Cristiane Rodrigues da Rocha e hoje vou apresentar o meu trabalho intitulado Cuidados da Saúde da Covid-19, que contribui para a diminuição da morbidade e mortalidade materna. Antes mesmo de iniciar a pandemia da Covid-19, ao compararmos a situação brasileira com a internacional, as taxas de mortalidade materna são mais elevadas. E com a chegada da pandemia, esse cenário só se intensificou, tornando assim a mortalidade materna no Brasil de no mínimo 3 vezes maior em comparação com a média internacional, segundo Takemoto. Inicialmente, só as gestantes que apresentavam alguma comorbidade ou algum risco gestacional que fazia parte do grupo de risco. Porém, após a observação dos índices de mortalidade materna, toda e qualquer mulher que estivesse gestando estaria automaticamente inserida neste grupo. Esses altos índices de mortalidade materna estão ligados às alterações fisiológicas ocorridas durante o período gestacional, que eleva a suscetibilidade de contágio a infecções virais. Levando esses fatos em consideração, o objeto de estudo escolhido são as evidências científicas divulgadas em artigos sobre os cuidados de saúde das mulheres no ciclo gravídico puerperal acometidas pela Covid-19, tendo como objetivo de estudo avaliar nas evidências científicas os cuidados de saúde prestados às mulheres no ciclo gravídico acometidas pela Covid-19. Esse estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura, com caráter qualitativo, descritivo e exploratório. O acrônimo utilizado foi o PICOD, onde P, população, são as mulheres no ciclo gravídico puerperal cometidas pela Covid-19, e fenômeno de interesse são os cuidados e intervenções utilizados para o tratamento da Covid. C, contexto do estudo, consiste nos atendimentos ambulatoriais e hospitalares. O, resultados, é a diminuição do agravamento da morbidade e mortalidade materna. E, por fim, D, tipos de estudos, são metodologias mistas, que é a metodologia aplicada no presente estudo. A busca pelos artigos foi iniciada em setembro de 2021, seguindo as seguintes etapas: criação da pergunta norteadora, busca na literatura utilizando os critérios definidos no início da elaboração do projeto de pesquisa, coleta de dados utilizando o instrumento de coleta de dados validado por URSS, que foi adaptado para se adequar ao estudo, análise crítica dos estudos escolhidos, discussão dos resultados destacando as inferências e interferências e a demonstração da revisão integrativa. Foram utilizadas como base de dados a PubMed, CAPES e PPS. Os operadores booleanos utilizados para a pesquisa dos artigos foram OR e AND, utilizando como palavras-chave maternal mortality, pregnant death e COVID-19 e care. Durante a análise dos artigos selecionados para uma leitura minuciosa na plataforma CAPES, um artigo em questão não se adequava aos critérios do presente estudo, porém, dentro de suas referências, haviam 2 estudos que se encaixavam e foram selecionados. Somando todas as buscas realizadas, foram analisados ao todo, brevemente, 1.104 artigos, sendo 652 pertencentes à PubMed, 140 estudos advindos da BDS, 312 da plataforma CAPES, e, após a realização das buscas, foram executadas 3 filtros de seleção, primeiro pelo título, depois pelo resumo e, por último, pela leitura do artigo na íntegra, sendo selecionados, assim, 14 estudos. Desses 14 estudos publicados, 9 artigos eram de 2020 e 5 foram publicados em 2021. Levando em consideração o idioma de cada artigo, foram selecionados 8 em inglês e 6 em português. Sobre a evidência de cada estudo, 10 artigos têm como nível de evidência 1A e 4 artigos têm como nível de evidência 2A. Considerando a metodologia de cada pesquisa, a maior parte dos estudos consiste em revisões narrativas, integrativas ou sistemáticas. Na tabela apresentada no slide, vocês vão poder observar a síntese dos estudos que foram analisados, e está ordenado pelo número de artigo, nível de evidência, título, ano de publicação, autor e objetivo do estudo. Os artigos oriundos da plataforma CAPES são dos textos de 1 a 5, que apresentam com maior incidência sobre a utilização do teleatendimento para a realização de consultas, quando não houver necessidade de realização de exames complementares. Caso uma gestante esteja com suspeita ou tenha confirmado o diagnóstico da Covid-19, a mesma deve permanecer em isolamento domiciliar e estimular a aderência de medidas protetivas. Já os assuntos menos abordados foram o uso da hidroxicloroquina e do Remdesivir para o tratamento farmacológico contra SARS-CoV-2. Ter apenas um acompanhante durante o trabalho de parto e o uso de salas de pressão negativa durante o trabalho de parto. Já os artigos obtidos pela PubMed, que correspondem aos textos de 6 a 10, os temas mais discutidos foram a utilização da heparina como tromboprofilaxia no pós-parto ou no pré-parto,
o uso de hidroxicloroquina e remdesivir como tratamento farmacológico e a estimulação das medidas protetivas. Os assuntos menos discorridos foram a gestante ir às consultas presenciais sozinha, ter apenas um acompanhante na sala de parto em caso de suspeita ou confirmação do diagnóstico da Covid-19, gestantes com sintomas leves devem permanecer em isolamento domiciliar e em situações onde os sintomas se intensifiquem, ela precisa ser hospitalizada. Os estudos de 11 a 12 foram obtidos a partir da referência de outro artigo que não se adequaram aos objetivos desse presente estudo. O artigo 11 inicialmente não apresenta relação exclusiva às gestantes durante a pandemia, tanto que no momento que reforça a utilização das medidas protetivas, o autor frisa que toda a população deve fazer uso dessas técnicas, não somente um grupo em especial. Os assuntos mais abordados neste caso foram a recomendação do isolamento domiciliar quando a suspeita ou confirmação do diagnóstico da SARS-CoV-2, o uso de salas de pressão negativas durante o trabalho de parto, ter somente um acompanhante durante o trabalho de parto e o reforço das medidas protetivas. Já os assuntos menos abordados foram a recomendação de não haver um acompanhante durante as consultas rotineiras, o uso de heparina como tromboprofilaxia e a utilização de teleatendimento para as consultas rotineiras que não necessitam de exames. Os artigos 13 e 14, que são os oriundos da BVS, o tema mais abordado foi sobre o isolamento domiciliar das gestantes após apresentarem os sintomas da Covid-19, o uso da sala de pressão negativa na hora do trabalho de parto, ter somente a gestante durante as consultas rotineiras presenciais, a utilização do remdesivir como tratamento farmacológico e a utilização da heparina como tromboprofilaxia. Os temas menos abordados foram o da utilização do teleatendimento, a utilização da hidroxicloroquina como tratamento farmacológico, a estimulação das medidas protetivas e ter somente um acompanhante durante o trabalho de parto. Dois pontos abordados em alguns dos textos selecionados que não tinham tanta incidência entre os demais artigos foi que colocar as gestantes na posição de prona ajuda a melhorar seus parâmetros respiratórios, podendo assim evitar que ela seja intubada. Outro ponto abordado foi a via de parto, pois a Covid-19 não é uma indicação para cesariana, e esta depende da indicação da obstetra responsável para a realização da abordagem cirúrgica. A recomendação da utilização do teleatendimento presente nos estudos 1, 2, 5, 7 e 10 demonstra que abranda a contaminação entre as gestantes, as pessoas com quem ela tem contato e os profissionais de saúde. A teleconsulta, segundo Marins, deve ser executada em idades gestacionais específicas, que são inferior a 11 semanas de gestação, entre 16 e 18 semanas, com 32 semanas, com 38 semanas e após a alta da maternidade. Durante essas consultas, o profissional de saúde deve obter a história clínica da gestante, realizar orientações sobre a organização das próximas consultas de pré-natal, e em caso onde a gestante esteja apresentando os sintomas da Covid-19, recomenda-se que a teleconsulta seja realizada com intervalo de tempo de 24 horas, que será mantida até 14 dias após o início dos sintomas. Temos que levar em consideração que a teleconsulta impossibilita a realização de exames físicos. Então, o profissional de saúde precisa ter um cuidado redobrado a qualquer sinal ou sintoma que a gestante possa apresentar. É importante lembrar que o teleatendimento não substitui as consultas presenciais. Então, é necessário que as consultas presenciais sejam mantidas, sendo intercaladas com as teleconsultas. Em vários estudos, é abordado sobre as recomendações para o enfrentamento da Covid-19, mencionando sobre a estimulação das medidas protetivas para prevenir o contágio do vírus, que são o uso do álcool em gel de 70%, utilização de máscaras em ambientes fechados e as medidas de higienização. Além disso, orienta-se a realização de isolamento social, de modo que seja estabelecida a distância mínima de 1,5 metro das demais pessoas na rua. Em relação às medicações, muitas são contraindicadas durante a gravidez, devido a alguns medicamentos poderem causar efeitos adversos sobre a saúde do feto e da mãe, prejudicando assim a gestação. Durante a busca por artigos, 9 dos 14 artigos apresentaram recomendações quanto ao uso ou possível uso de alguns medicamentos, como a hidroxicloroquina, heparina e remdesivir. Outros medicamentos também foram recomendados, porém com menos incidência, sendo eles o lopinavir, corticoide e azitromicina. É recomendada a necessidade de realização de mais estudos para que o uso desses fármacos seja de fato efetivado. Durante a pandemia, muitas gestantes precisaram ser internadas ou ficar em isolamento. Nas análises dos artigos que foram coletados, a maioria, 8 de 14, discutem sobre que, em caso de suspeita ou confirmação do diagnóstico da Covid, a gestante deve permanecer em isolamento domiciliar,
após o início dos sintomas, sendo eles o 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13 e 14. Durante o pré-natal, o profissional de saúde prepara a gestante e seu parceiro ou acompanhante para o ato do parto, sendo o principal objetivo da mulher chegar ao fim da gestação e dar à luz a um bebê saudável e ambos, binômio mãe e bebê, estejam em perfeita saúde. Durante a pandemia, o modo como ocorre o momento do parto mudou em diversos aspectos. Segundo Rondelli, ao ser admitida para o momento do parto, a gestante e seu acompanhante devem passar por uma triagem, onde são rastreados sinais e sintomas da Covid-19. Caso o resultado seja positivo, suas visitas estariam limitadas, devendo ser afastados de outros gestantes que não apresentam sintomas ou sinais e fazer o uso de máscara cirúrgica. Os artigos 5 e 10 recomendam que apenas um acompanhante permaneça durante o trabalho de parto. Durante esse período, houve uma carência de restrição de pessoas que poderiam estar presentes no momento do parto, sendo esse acompanhante livre de qualquer sinal ou sintoma da doença. Outra recomendação feita para o momento do parto é colocar a gestante em uma sala de pressão negativa, sendo essa prática recomendada pelos estudos 2, 8, 11 e 14. Como essa é uma prática considerada cara, muitos hospitais públicos não têm em sua posse uma sala desse tipo. Sendo assim, uma alternativa seria colocar a gestante que esteja apresentando sinais e sintomas em uma sala exclusiva, retirando todos os equipamentos que não seriam utilizados. A Covid-19 é uma doença relativamente nova, e devido à sua periculosidade, principalmente para gestantes e puérperas, há ainda muitas especulações do que pode ser útil ou não para a realização do seu tratamento. Em vista dessa inconstância, os métodos de tratamento foram rapidamente descartados conforme novas descobertas eram feitas, tornando diversas práticas obsoletas. Diante desse fato, a maior parte dos artigos que foram analisados pontuaram com maior incidência os métodos usados para a prevenção de doença, do que práticas utilizadas para abrandar o número de mortes maternas. No que se refere à imunização, no período de realização de buscas pelos artigos, ainda estava sendo realizada pesquisas acerca da aplicação do imunizante em gestantes e puérperas. Devido a esse empecilho, a maior parte dos estudos comentava sobre haver mais buscas sobre se a vacinação em gestantes ou puérperas seria benéfica ou não. Porém, como sabemos, atualmente uma das vacinas pode e deve ser administrada neste grupo de pessoas. Levando-se em consideração a escassez de publicações que abordem no que diz respeito ao manejo clínico às gestantes infectadas, é imprescindível novos estudos em torno dessa temática. Muito obrigada a todos e até a próxima.